O Papo Reto de hoje, Difícil. a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento, né? Mas na visão religiosa. A gente sabe que a cultura do cancelamento é quando você, de repente, cancela a pessoa, elimina a pessoa de uma maneira virtual, digital, virtual, né? Mas que implicação tem isso nesse campo da religião, né? Acompanhe esse VT e depois a gente conversa com o Padre Anderson. Um dos assuntos mais em alta nos últimos tempos e que trouxe polêmicas é a chamada cultura do cancelamento, que consiste em repreender e atacar uma pessoa que por vezes diz algo desagradável ou que afeta um grupo de pessoas. Muitas vezes, os ditos cancelados são pessoas famosas e que usam bastante as redes sociais para se expressarem. O maior problema da cultura do cancelamento não está no fato de discutir ou ignorar a pessoa, mas trazer à tona situações passadas, da qual o indivíduo pode inclusive ter mudado de ideia. Do ponto de vista da fé, somos ensinados a cultivar o perdão e procurar ajudar o próximo, sendo algo contrário à cultura do cancelamento. No Papo Reto de hoje, vamos entender como a religião pode ajudar a repensar a ideia de cancelamento. Olha que interessante, um assunto interessante. Padre Anderson, olha que está aqui comigo o Padre Anderson Guerra. O Padre Anderson Guerra, eu vou dizer de novo, né? Porque às vezes a gente fala, parece que a gente está brincando, não estou brincando não. É um dos padres que eu mais admiro pelo trabalho, pelo comprometimento com o sacerdócio. Trabalho maravilhoso. Padre Anderson Guerra é padre da Diocese de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Padre, seja bem-vindo. Boa tarde, Padre Juarez, boa tarde, toda a equipe, boa tarde você que está em casa e nos acompanha agora. Todo mundo conhece o Padre, porque o Padre já faz programa na Rede Vida aqui há muito tempo, já sempre com o Dom Fernando, né, o bispo emérito de Santa Amaro, mas sim, sempre aqui com a gente, e eu quero que ele esteja sempre aqui com a gente também. Padre Anderson, o senhor é padre lá na paróquia Santa Gertrudes, Santa Gertrudes. É uma paróquia que tinha um centro pastoral e que Dom Fernando criou aquele programa com Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. Mãe dos Aflitos. O pessoal começou a pedir um lugar para rezar. Interessante. E aí o Dom Fernando, aonde? Eu era, na verdade, pároco da Santo Antônio, meu primeiro ano de padre. Ah, você era da Santo Antônio. Da Santo Antônio, ali perto do Shopping Interlagos. Aí vamos fazer então o santuário de Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. E aí então nós criamos o Santuário Mãe dos Aflitos, que era o centro pastoral da paróquia Santa Gertrudes. Olha que interessante. Então hoje eu tenho a paróquia e tenho o santuário, os dois trabalham também, juntos. Os dois trabalham, olha que beleza. São duas paróquias, né? Os paróquia e santuário, são dois ambientes diferentes. Olha que beleza. E o senhor está nos dois lá? Estou nos dois. Nos dois, que bom. Ô padre, a gente falar sobre a cultura, eu acho que é interessante trazer esse assunto e nessa visão religiosa, né? Da questão da cultura do cancelamento. Por que o senhor acha que essa coisa do cancelamento vem ganhando tanta força, né? A gente estava conversando até um pouco antes, mas de repente, uma opinião, uma palavra, de repente, a gente passa a eliminar a pessoa da vida da gente, até como de forma virtual. Por que esse negócio é tão moda hoje? É horrível, né? Porque uma palavra que você fala, ou a pessoa te ama, ou ela te odeia, né? De uma forma muito... vai de um extremo a outro, assim, de forma gritante. Eu acho a coisa mais horrível do mundo, porque a gente não pode mais expressar. Nós somos um país democrático, aonde eu posso expressar minha fé católica, o outro pode expressar a fé dele, o outro pode expressar um pensamento. E a gente aprende muito a discutir ideias. Não discutir a pessoa, né, padre? Acho que isso é importante. É verdade. Né? Acho que isso aqui é um pensamento isso bom. Isso é interessante você estar falando. Não é, padre? Saber diferenciar a pessoa da ideia, né? A pessoa da ideia. Então, eu lembro no seminário, o senhor deve lembrar disso. Às vezes a minha ideia era, sei lá, um pouco mais radical ou não, dentro de um tema Y ou X, não importa, da teologia, da filosofia. E a gente começava a conversar sobre o tema de aula, aí eu lembro que o outro ficava bravo, porque não concordava com aquela visão. Poxa, mas a gente não está conversando. Aí ficava bravo ao ponto de me deixar isolado. Cancelado. Cancelado, né? Isso daí não era tão virtualmente, porque no nosso tempo de seminário, né? A gente não é tão velho assim, né, padre? Olha, no meu tempo já tinha celular. Não tinha no nosso tempo, né? Não tinha internet, né? Navegar na internet... Não, navegar na internet não tinha no tempo de seminário, né? Não tinha, não. Né? Tinha quando começou a internet, não tinha um computador só no convento. No meu no convento tinha um computador só. Era datilografado os trabalhos. Eu datilografei. Escrevia à mão. Imagina, eu fiz a minha síntese de teológica na datilografia, olha aí. Não, mentira, foi no... Não, foi no...
Não, isso foi... Não, tu acha que eu não tô muito velho desse jeito, aí tá doido. Não, não. Não fala assim que a gente começa a revelar a idade, padre. Verdade, Fala assim, é verdade. não. Mas eu vejo que isso daí é uma coisa que, na verdade, já vinha acontecendo de muito antes de toda essa questão da internet. Eu acredito que com a internet isso ficou mais visível. E o que você falou, assim, de repente, a pessoa assim, eu não gosto de você, ela manifestava ali porque o ambiente sem a internet é um ambiente limitado. Agora, a internet, ela amplificou isso, né? Amplificou. Né? Por exemplo, na questão humana, nas nossas paróquias, graças a Deus não tem isso, né, padre? Não tem esse problema, né? Mas, de repente, você está num ambiente de trabalho, algum lugar mais assim, quer dizer, eu não gosto de você, da sua ideia, do seu jeito de ser, então eu dou um gelo. A palavra, né, eu te dou um gelo. Eu isolo o padre Juarez, então vou isolar o padre Juarez porque eu não gosto dele, não vou muito com a cara dele, então eu isolo aquela pessoa. Então isso, na verdade, já vinha acontecendo, mas era uma coisa mais humana. Isso ainda existe bastante, essa questão de isolar a pessoa. Só que a internet hoje ficou uma coisa muito gritante, né? É verdade. Com ideias, com pensamentos, com política, com religião. Então hoje isso ficou muito gritante. Você entendeu a ironia do padre Anderson quando falou, nas nossas paróquias não existe. Não, na nossa paróquia ninguém, não tem panelinha na paróquia. Não tem, não. Ninguém tem, não é dono de lugar, ninguém é dono é dono disso, dono daquilo, não, nada disso tem. Ninguém fica é uma paz que é uma beleza, né? Só na paróquia do vizinho tem, né, padre? Mas essa questão dessa cultura do cancelamento, é claro, hoje a internet traz isso. E eu tava vendo uma coisa na internet que eu tava estudando sobre o tema, eu estudei para vir pro programa. Olha que bonito. Você nem precisa estudar. Mas eu vi um termo, eu acho que bonito, padre, até interessante, que a gente às vezes não lembra. É o lixamento virtual. Não é interessante? Você lixou, é verdade. Antigamente você fazia isso de forma até física, né? Agora é virtual. Lixamento virtual, ou seja, eu coloco uma ideia, um pensamento lá, uma multidão de pessoas que não concordam se une, um grupo de pessoas se une, eles vão lá e começam a escrever coisas horríveis, né? Sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. E antigamente, quando você via, de repente, uma determinada situação e um grupo de pessoas partia para cima do outro e linchava a pessoa, ou seja, até matava a pessoa. Porque, na verdade, esse comportamento de bando, como ele não é pessoal, então se todo mundo ataca, você não tem como dizer, foi eu que ataquei, foi o bando que atacou, tira a pessoalidade do negócio. Você acha que esse negócio de todo mundo atacando ao mesmo tempo também tira a sua responsabilidade? A pessoa diz, não, eu tô atacando porque tá todo mundo atacando, né? Tem gente que vai muito pela cabeça dos outros, né? Então, acho que tem um pouquinho dessa questão, a pessoa não tem um pensamento próprio, uma visão própria. A gente chama isso de massa de manobra, né? Um fala, todos acreditam, todos fazem, né? Então, acredito que tem algumas pessoas assim, não uma inocência 100%, mas todos têm culpa no fundo, né? Porque... E deixa eu te falar, padre, na verdade, quando a gente fala desse cancelamento virtual, ele é movido por um sentimento. E é movido geralmente por um sentimento de ódio. Isso é o grave, né? Porque, e aí a gente está falando a partir do ponto de vista do cristão. Como o cristão pode deixar que o seu coração seja tomado pelo ódio para que ele faça esse tipo de cancelamento, né? Pois é, impressionante como as pessoas não vivem aquele primeiro mandamento que Nosso Senhor ensinou. Porque aqui é uma visão cristã também, não é só uma visão, vamos dizer assim, né, mundana, mas uma visão cristã. Então, sobretudo nós católicos, cristãos, precisamos pensar, né? Poxa, o primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus e ao próximo. Jesus resumiu. Quer dizer, se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo também. Então, o próprio Jesus soube entender a vida das pessoas, soube compreender. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Poxa vida, eu sou cristão católico, eu amo a Deus. E às vezes tem cristãos que dentro da igreja tem uma atitude, fora tem outro, né? São duas caras, né, padre? Acredito que esse é um problema também da nossa sociedade. Então, e essa questão do cancelamento, se eu, por exemplo, começa um movimento de ódio em relação a alguma coisa, qual o meu papel como cristão, de repente? Eu só estou perguntando isso porque eu vou falar com a Simone, ela chegou um pouco atrasada, mas vamos cancelar a coisa, né? Ô padre, então, não é uma coisa incompatível com a atitude do cristão, essa coisa de entrar nessa cultura do cancelamento, uma vez que é movido pelo ódio? O cristão ele tem que ter essa visão sobrenatural, que eu não posso entrar na dinâmica do mundo. Eu preciso entrar na dinâmica de Deus. Então, como cristão, o perdoar, o amar, o reconciliar. E a palavra de Deus nos ensina, né? Se alguém está errado, eu preciso chamar a parte e corrigir. Se não me escutou,
eu chamo alguém, Isso. um padre, alguém com uma Isso. responsabilidade. Se não escutou, eu chamo a igreja. Se não escutou, eu trato como um pagão. A palavra de Deus diz assim para nós. Mas eu preciso conversar. E Tiago vai dizer na carta de São Tiago, se eu trago uma pessoa do erro para a verdade, eu salvo a alma dela e a minha, de uma multidão de pecados, né? Então, a gente tem que ter essa visão, que então, corrigir, exortar na caridade como o próprio Cristo, né? Não é, corrigir não é na paulada, né? Isso, então, porque a correção fraterna, isso que Jesus ensina é correção fraterna. Ok. Correção do irmão, o irmão que corrige. Esse tipo de comentário em rede social, isso não é correção fraterna, é? Não, você acaba expondo mais a pessoa, Expondo, né? E tudo que você expõe o outro, você está expondo uma ferida, está expondo um defeito, você está expondo a situação da vida dela. Então a gente tem que tomar cuidado para não expor o outro, né? É tão ruim isso. E existe uma agravante muito grande nessa cultura do cancelamento, é quando se lida com principalmente com as jovens e os adolescentes. A gente sabe e tem informação de pessoas, adolescentes que chegaram ao suicídio justamente por causa dessa cultura do cancelamento. Foram isolados na escola, Isso. foram isolados, né, dos seus amigos e começa a acontecer um trauma. E a gente sabe que um trauma para ser curado, um trauma para ser tratado, seja ele através de um bom psicólogo, um bom psiquiatra, ou através mesmo da vida de oração, que também ajuda bastante, dá trabalho. A gente tem acompanhado as pessoas que ficaram com traumas agora, desse tempo todo que estamos passando, né? Então a gente sabe quanto custa espiritualmente e humanamente tratar um trauma, uma pessoa que foi isolada, e ela pode ter dificuldade até de se expressar, até numa profissão futura. Então ela precisa falar, ela precisa conversar, ela precisa trabalhar, e ela tem medo, ela começa a criar um trauma. Eu vou entrar naquele ambiente, será que eu vou ser cancelado aqui também? Será que eu vou... Então temos que tomar cuidado com isso. Como que funciona esse negócio de cancelar? Eu cancelo, como fala, atacando a pessoa, é isso? Eu ataco a pessoa, então, ou seja, porque na verdade cancelar devia falar, ó, eu me retiro, não quero mais falar com você. Mas é o contrário, é uma coisa ativa, a pessoa fica batendo no outro, né? E talvez assim, talvez chegue um ponto que a pessoa talvez ela bloqueie lá, né? Hoje fala bloquear, né? Cancelar a pessoa lá nas suas redes sociais, talvez um pouco dessa questão também, que a pessoa vai lá e se... Agora você não faz parte dos meus amigos das redes sociais, agora eu vou te bloquear, vou te cancelar aqui, Sim. né? Então... olha o que o Rodolfo tá falando, tem gente que busca coisas antigas, coisas que a pessoa um dia postou, uma outra circunstância, uma outra situação, num tempo que de repente você podia falar alguma coisa que poderia falar naquele tempo, hoje não pode, aí você busca lá, joga de novo para todo mundo vir bater. Porque a gente sabe que infelizmente foi crescendo muito. Então algumas brincadeiras que nós fazíamos, que era super natural, hoje se você brinca, talvez você seja processado. É verdade. Coisas que eram tão, né, padre? Tanta brincadeira de infância, que hoje tem uma conotação diferente, né? Poxa vida. Que é uma eu mesmo, conotação no colégio, me lembro quantas vezes brincaram tanto comigo. Eu não sou revoltado porque brincaram comigo no meu tempo de colégio. Amigos antigos, com apelidos que tinha. Eu dava risada, eu também brincava. Eu nunca vi esse problema, né? Então isso era super saudável. Hoje em Só dia... que hoje existe uma mudança diferente. Hoje as pessoas, se de repente, essa brincadeira que foi feita com você, você direcionava para o outro lado. Hoje, a postura é diferente, a pessoa não direciona como você fez, mas de repente ela pode absorver isso pode virar um trauma, isso pode virar um complexo, isso pode virar uma situação que leva a pessoa, de repente, a um suicídio ou alguma coisa dessa forma, né? Uma coisa que eu também vejo, padre, assim, as pessoas são muito frágeis também, né? Parece que a nossa educação antigamente era uma educação mais firme, não no sentido assim de rigidez, não é isso, mas as pessoas parecem que eram mais preparadas para enfrentar algumas coisas. Hoje em dia parece que as pessoas estão mais frágeis. Eu não sei se a gente pode comparar, né? Por exemplo, você pega um copo descartável, você pega hoje um aparelho celular, quebrou, compra outro. Então a gente vê que as coisas são muito descartáveis, a cultura do descartável. Então as pessoas mas quebrar um iPhone eu morro, quebrar a tela eu fico doido, né? Meu Deus, nossa senhora, nossa. Mas tem gente que tem condições de vai jogando fora. É verdade. Mas eu vejo que é uma fragilidade muito grande. Então as pessoas hoje, elas não têm mais aquela... Tem essa cultura do descartável também. Do descartável. Fala, não, eu passei uma situação aqui, mas peraí, não, deixa isso pra lá. A vida que segue, eu vou enfrentar isso daqui, enfrentar a vida. Aí as pessoas começam não conseguindo, elas vão à internet e começam a falar. Isso. Aí o outro fica sabendo, vai lá, é onde a coisa começa, né? Então a coisa vai... Porque a internet é um campo também... Acredita-se que a internet seja um campo que você pode falar o que quiser, mas não é.
mas não é. Né? Ou seja, a internet hoje tem mecanismos que faz com que você, falando, você seja responsabilizado também, né? Seja responsabilizado, responda sobre os seus atos, né? Sobre aquilo que você falou. Então tem que se pensar o que fala, a palavra que usa. Você já foi vítima de cancelamento, alguma coisa assim? Olha, com certeza, viu, padre? Na minha frente, como eu disse, não, né? Não. Mas... Eu fui uma vez, no começo da pandemia, eu levantei a voz e falei contra o presidente Bolsonaro que ele tinha falado que era uma gripinha, que não era para ninguém se preocupar com os negócios de pandemia. Eu falei, falei mesmo. Naquela época ninguém falava nada, eu falei. Quase me mataram, assim. O vídeo que eu falei foi mais de 8 milhões de visualização e o pessoal me ameaçava de morte, me ameaçava pegar atrás do coisa, me ameaçava matar, desse jeito. Olha, vou te falar uma coisa, quando alguém, até eu falo para as pessoas, o único comentário que eu leio de internet que fala bem de mim, quando está começando a falar mal, eu não leio. Então não adianta falar um comentário, ser comentário ruim para mim. Não. Então, justamente, eu imagino, naquela época, padre, se eu não tivesse essa estrutura, eu ficaria maluco, porque é o seguinte, as pessoas entravam conseguiram e-mail, conseguiram o Facebook, e ameaças horríveis de coisas. E não só, olha, interessante, não só de ameaças, eu comecei a receber cartas físicas, carta de pessoas que escreviam, carta anônima. Eu falei, não, que interessante, nem carta anônima existia mais. Mas porque na paróquia, eles mandavam para a paróquia, né? Mandava carta anônima para mim na coisa. E eu falei, meu Deus do céu, daqui uns dias, eu ando só de moto, eu falei, daqui uns dias alguém vai me pegar Tem que comprar um carro blindado, né? Mas eu não tenho como blindar a moto, né? Mas, assim, eu passei, mas deixa eu te falar uma coisa. Era uma coisa assim, assustadora de pessoas tomadas pelo ódio. E esse ódio fazia com que a pessoa me ameaçasse a minha vida. Você acredita isso? Porque eu falei pra ela, não é gripinha, toma vergonha na cara que não é gripinha. Eu falei assim, não falei desse jeito não, mas falei, não é, tanto é que não era mesmo, olha o que aconteceu, né? Então, e a partir de uma opinião que eu disse, de repente acendeu-se um ódio tão grande, e eu refleti muito, falei, mas por que o ódio? E hoje você falou uma coisa interessante, a pessoa, ela não tem a capacidade de diferenciar a opinião da pessoa, né? Sim, ela poderia argumentar com o senhor, padre, posso marcar com o senhor para a gente conversar sobre o assunto? Justamente. Ela bateu um papo e falou assim, olha, eu não concordo com a sua opinião. Então, de repente, chega a um ponto comum, porque é o seguinte, um entendimento. Porque é o seguinte, você diz assim, no tempo do seminário, a gente sempre tinha opiniões diferentes, e mesmo eu estudei no tempo do seminário que a gente era aquela tensão da teologia da libertação, renovação carismática e tal. O fato de discutir ideias não significa que seja a pessoa que eu vá odiar, né? Por exemplo, você pode ter uma ideia completamente diferente da minha, mas eu vou te amar sempre. Por quê? Porque a pessoa não é a ideia dela, não é a ideia dela, né? E é interessante, mas o perigo é esse. O perigo é quando uma cultura de cancelamento, ela passa a essa coisa das vias de fato, da pessoa agredir. Então, eu não cheguei a ser agredido fisicamente, mas os teores das cartas, era assim, como eu disse, eu recebi carta, engraçado, carta e recebi e-mail, era assim, coisas horríveis. Eu aprendi um monte de xingamento que eu nem sabia que existia esses xingamentos, assim um vocabulário baixo, né? Aquela coisa toda. Impressionante. E eu imagino, padre, se eu não tivesse uma estrutura, eu ia ficar todo... Mas, aí a emoção para você dormir à noite, no outro dia você tem que rezar uma missa, o senhor tem compromisso, tem aqui a TV para fazer, tem as coisas para resolver. E olha, a cabeça não é fácil. E é impressionante, E por causa de uma opinião ali. Eu volto com o padre Anderson.